Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor da Biovital. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o nosso produto MR Complex. O MR Complex é um ativo exclusivo da Biovital que foi desenvolvido para o aumento da defesa, da imunidade e da longevidade. Ele consiste em um blend de 3 extratos de cogumelos medicinais, que são o Cordyceps militaris, o Ganoderma lucidum, que também é conhecido como cogumelo reishi, é um dos mais famosos por aí, né? E o Coriolus versicolor, também chamado de Turktail. Esses cogumelos já são bastante populares e consumidos em alguns outros países, principalmente Estados Unidos e China, e recentemente estão sendo introduzidos no mercado brasileiro, né? Houve um crescimento muito grande desses produtos nos últimos anos. O MR Complex une esses 3 cogumelos devido às suas funções imunomoduladoras, que são decorrentes da presença de uma classe de compostos ativos que são chamadas de beta-glucanas. Eu vou explicar mais adiante para vocês exatamente o que são essas beta-glucanas e como que elas interagem no nosso sistema imunológico. Vale lembrar também que além das beta-glucanas, que possuem essas funções diretamente no sistema imunológico, cada um desses cogumelos possui compostos ativos únicos, que vão trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, como é o caso do cogumelo reishi, que possui os triterpenos, que é uma outra classe de compostos ativos que possuem atividades antioxidantes, hepatoprotetoras, entre outras. Mas o que são cogumelos medicinais, né? Qual que é a diferença de um cogumelo medicinal para um cogumelo comum? Os cogumelos medicinais, além das funções nutricionais dos cogumelos, né, então de proteínas, lipídios, minerais, possuem a capacidade de produzir compostos ativos. E esses compostos ativos podem interagir de forma benéfica para a nossa saúde. Então, dessa forma, esses cogumelos podem ser utilizados como suplementos nutricionais e como nutracêuticos. Os cogumelos medicinais fazem parte da medicina chamada medicina tradicional chinesa, né? Que é um conjunto de culturas e conhecimentos da utilização de extratos naturais, ervas, para o tratamento de patologias. Isso é mais comum na Ásia em geral, né? Como o próprio nome já diz, vem da China. E é utilizado há vários séculos e até milênios. Os produtos da medicina tradicional chinesa já estão sendo regularmente controlados pela Anvisa desde 2014. Em 2014, a Anvisa publicou uma resolução, né, que é a resolução número 21, que regulamenta a comercialização desses produtos. Para a gente entender o MR Complex, temos que entender um pouco do ciclo de vida dos cogumelos. Por que isso? Porque atualmente, né, principalmente, existem 2 tipos de extratos comerciais, que são produzidos de 2 partes diferentes do cogumelo. Do micélio, que é essa parte aqui de baixo, amarelinha, e do corpo de frutificação, que é o que a gente conhece como cogumelo. A gente está falando cogumelo aqui, mas essa não é a terminologia 100% correta. Isso porque o cogumelo seria o organismo como um todo, né? E aqui nós estamos referindo apenas ao corpo de frutificação para simplificar. Então existem esses 2 tipos de extratos. O micélio, né, que é um dos tipos de extratos, é uma das primeiras fases de crescimento do cogumelo e é apenas um aglomerado de hifas. Já o corpo de frutificação, né, que é o cogumelo que a gente conhece, só surge em condições adequadas de temperatura e umidade. O corpo de frutificação do cogumelo é uma estrutura muito mais complexa do que o micélio. Nela há uma maior quantidade desses compostos ativos e uma menor quantidade de amido. Esse amido, né, é proveniente do meio de cultivo do cogumelo. Geralmente o pessoal cresce o micélio em arroz e depois passa, quando está adequado de temperatura e umidade, é passado para uma serragem de madeira ou madeira propriamente dita para assim crescer o cogumelo. Então, há uma vantagem em extrair o corpo de frutificação ao invés do micélio. Você consegue uma eficiência bem maior do produto. Eu já adianto aqui para vocês que o MR Complex é um blend de extratos de corpos de frutificação do cogumelos. Então ele é bem concentrado quanto ao teor de beta-glucanas, né, que é o composto ativo principal. Aqui nós temos um estudo comparando os extratos de micélio e do corpo de frutificação para vocês verem a diferença. Vamos chamar de cogumelo mesmo, né? Em azul, aqui no gráfico, é o teor de beta-glucanas e em verde é a quantidade de amido. A gente pode ver então que os extratos de micélio apresentam bem menos compostos ativos, o azul, e apresentam maior quantidade de amido, o verde, o que não é interessante nesse caso. O amido para a gente aqui não serve para nada. Então, nós podemos concluir o quê? Os extratos de cogumelo são bem mais potentes
do que os extratos de micélio, em termos de concentração dos compostos ativos. Que é o caso do MR-complex, que é extraído justamente dos corpos de frutificação, trazendo uma maior quantidade dessas beta-glucanas e uma maior potencialização do seu efeito. Vamos falar agora um pouco sobre o método de extração do MR-complex. Isso porque ele possui um método de extração diferenciado. É um método de extração especial, que consegue preservar as características dos compostos ativos, que são as beta-glucanas, né? E as extrair com muito mais eficiência. O processo de extração dos cogumelos do MR-complex é realizado com água quente. Mais adiante vocês vão entender o quão importante isso é. Aqui na figura nós temos uma representação desse processo, né, de maneira simplificada. A primeira etapa consiste em um tanque com água quente. Nesse tanque são feitas rampas de aquecimento para a extração dos compostos ativos. Depois, essa mistura aqui segue para um tanque de evaporação, onde a água é evaporada, né, parte da água é evaporada, e com ela vai compostos que não interessam no produto final. Feito isso, o produto segue para um processo de spray dry, que basicamente consiste em transformar o produto em pó, retirando a água. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que é necessário de 20 a 25 kg de cogumelo in natura para a produção de 1 kg de MR-complex. Então, dá para perceber que realmente é um produto muito concentrado de ativos. Mas e aí, né? Por que a extração com água quente? Por que utilizar água quente e não utilizar um solvente, por exemplo? A extração com água quente é necessária devido à composição da parede celular dos cogumelos do MR-complex, né, que é onde estão localizados os compostos ativos. A parede celular desses cogumelos é composta por uma fibra não digerível no organismo humano, que é a quitina. Então, se você apenas ingerir os cogumelos por meio da alimentação, né, simulando uma situação aí, sem que seja feito esse processo de extração, você não conseguirá absorver os ativos, pois o corpo não produz enzimas capazes de digerir a parede celular desses cogumelos. Então, aqui na figura esquerda, temos uma representação do que acontece quando ingerimos os cogumelos, né, sem que seja feito o processo de extração. Em amarelo está representada a parede celular dos cogumelos, né, que é composta por quitina, e dentro dela, essas hélices aqui são as beta-glucanas, os compostos ativos que queremos extrair. Assim, se você apenas ingerir esses cogumelos, né, nosso corpo não tem as enzimas capazes de quebrar essa parede celular. Então, o seu corpo será capaz somente de quebrar em partes essa parede celular, de modo, né, que vai liberar os nutrientes do cogumelos, como proteína, minerais e lipídios, porém, as beta-glucanas ficarão intactas dentro da parede celular e serão eliminadas nas fezes. Aqui na direita, nós já temos a representação do que acontece no processo de extração com água quente. A parede celular de quitina é dissolvida e, dessa forma, as beta-glucanas são liberadas. Assim, né, no processo de extração, nós conseguimos isolá-las e torná-las disponíveis no MR-complex. Portanto, é um grande diferencial esse processo de extração. Ele é capaz de concentrar de 50 a 80 vezes mais ativos do que outros métodos, né? Métodos com solventes e outros métodos alcoólicos. E além disso, 100% dos estudos científicos, né, que mostram benefícios para a saúde imune desses cogumelos foram realizados com extrato de água quente. Então, a gente vê que é uma base científica muito forte que apoia esse nosso método de produção do MR-complex. Vamos ver agora, então, mais especificamente, quais são os compostos ativos e qual o mecanismo de ação do MR-complex. Os compostos ativos responsáveis pelas atividades imunomoduladoras e imunoestimulantes do MR-complex são as beta-glucanas. As beta-glucanas são polissacarídeos, né, são um tipo de fibra solúvel encontrada em cogumelos, bactérias e até mesmo em alguns vegetais. As beta-glucanas dos cogumelos são constituídas por uma cadeia principal de ligações beta-1,3 entre os monômeros de glicose, com algumas ramificações do tipo beta-1,6. A estrutura desses compostos é muito importante, pois é ela quem confere as propriedades imunológicas do produto. E vocês já sabem, né, mas onde estão localizadas essas beta-glucanas? Eu já comentei no processo de extração que elas estão localizadas dentro da parede celular dos cogumelos. E esse que é o grande problema, né, porque nós não conseguimos digerir essa parede que é composta por quitina. Por isso que o MR-complex possui um método sofisticado de extração desses compostos, porque só assim
vai tornar as beta-glucanas livres para interagir com o nosso sistema imunológico. E como que é feita essa interação das beta-glucanas com o sistema imunológico? As beta-glucanas são designadas como modificadores da resposta biológica, né? Ou seja, elas são imunoestimulantes. E o que quer dizer isso? Essas beta-glucanas, ao serem reconhecidas pelo nosso organismo, possuem a capacidade de desencadear uma série de eventos na resposta imune inespecífica. De maneira geral, então, a estrutura molecular dessas beta-glucanas se assemelha muito a estruturas encontradas em parede celular de bactérias e de outros fungos. Então, dessa forma, quando ingeridas, elas são reconhecidas pelas células imunes que habitam nosso intestino como organismos estranhos. Essas células, né, do nosso intestino estão equipadas com receptores presentes na superfície celular que são especializados no reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos, né, a micro-organismos capazes de gerar doenças. Nosso organismo, então, reconhece esse padrão de carboidratos como se fosse um organismo estranho, como eu comentei. Esse reconhecimento alerta as células imunológicas e desencadeia uma série de eventos bioquímicos que tornam o sistema imunológico mais potente, né? Seja a mobilização de células ou seja a produção de novas células. Esse mecanismo aqui é bastante complexo, porém ele já está bem estabelecido, já existe uma série de artigos publicados. Mas vamos tentar simplificar. Aqui nessa figura tem um resumo, né, uma maneira bem simplificada desse mecanismo. Aqui em cima está mostrado para a gente o intestino e um dos seus tipos de célula, a célula M. Essa célula M é responsável em estabelecer o equilíbrio imunológico no nosso trato gastrointestinal. É essa célula que faz a conexão entre o lúmen do intestino e as células imunológicas. Então, quando a gente pensa nas beta-glucanas, quando elas são ingeridas, essas células M as transportam, né, do lúmen do intestino para interagir com os macrófagos. Os macrófagos, né, são células do nosso sistema imunológico que fagocitam e eliminam elementos estranhos no nosso corpo. Então, a interação entre as beta-glucanas e os macrófagos gera a liberação de moléculas sinalizadoras, né, como representado aqui em vermelho, que podem ser as famosas interleucinas, por exemplo. Essas moléculas ativam outras moléculas do sistema imunológico que aumentam sua atividade. Há ainda alguns macrófagos que se deslocam para a medula óssea e estimulam a produção de novas células imunes. Então, o resultado final disso tudo é uma potencialização do sistema imunológico e um aumento da nossa defesa. Além desse mecanismo, há inúmeros outros efeitos benéficos, como antitumoral, anti-inflamatório, antimutagênico, hipoglicêmico, entre outros efeitos que têm sido relacionados às beta-glucanas de cogumelos, né? Os cogumelos que contêm no MR Complex. E por que escolher as beta-glucanas de cogumelos, né, do MR Complex? Qual que é o diferencial? As beta-glucanas também são encontradas em outros alimentos, como aveia, cevada e também em leveduras. Porém, as beta-glucanas vegetais apresentam outra estrutura, né, diferente das beta-glucanas fúngicas. Elas não possuem as ligações beta-1,6 entre os monômeros de glicose, que são aquelas ramificações dos cogumelos que eu mostrei para vocês. Elas apresentam apenas as ligações beta-1,3 e ligações beta-1,4, como a gente pode ver aqui nessa estrutura. Essa estrutura é uma beta-glucana vegetal. Mas aí que vem a questão, né? As beta-glucanas capazes de interagir com o nosso sistema imunológico são as que apresentam as ligações beta-1,6. Portanto, essas beta-glucanas vegetais aqui não possuem efeitos imunomoduladores. Já as beta-glucanas de cogumelos e leveduras apresentam essa propriedade, né? Mas e aí, né? E agora? Qual que é a melhor? É a beta-glucana de levedura ou é a beta-glucana de cogumelo? Ambas apresentam as ramificações beta-1,6, como eu comentei para vocês. Porém, pessoal, o arranjo espacial delas são diferentes. A beta-glucana de cogumelo, né, do MR Complex, possui uma estrutura tridimensional, em tripla hélice, enquanto que as beta-glucanas das leveduras formam apenas uma simples hélice. Dessa forma, a gente até pode imaginar já, né, que as beta-glucanas de cogumelo são mais efetivas do que as de leveduras. E por quê? Porque esse arranjo em tripla hélice permite uma maior superfície de contato com aqueles receptores das células imunes, né, como eu comentei que está na superfície celular. Ou seja, uma estrutura em tripla hélice apresenta uma maior interação e uma maior estimulação do sistema imunológico.
Então a gente pode dizer que, de maneira simplificada, as beta-glucanas de cogumelo são 3 vezes mais eficientes do que as beta-glucanas de leveduras, né? Em termos de imunomodulação. Aqui temos uma figura esquematizando a interação das cadeias laterais das beta-glucanas dos cogumelos, que são aquelas ramificações beta-1,6, com os receptores das células imunológicas, que ficam na superfície celular. E é essa interação aqui, né, que está representada nessas figuras, que desencadeia a resposta imune e aumenta a nossa defesa quando ingerimos o produto. Aqui temos algumas informações mais técnicas do produto, né, a respeito do MR Complex. Então, só relembrando, pessoal, ele é um blend de 3 cogumelos medicinais, tá? E ele também possui uma padronização de ativos. Ele é padronizado em 30% de polissacarídeos, sendo 15% desses polissacarídeos as beta-glucanas. E ele também é padronizado em triterpenos, em 0,7%, devido à presença do cogumelo Ganoderma, que é o cogumelo reishi. Nossa sugestão de uso é de 50 a 400 mg por dia do produto, dependendo aí da intensidade do tratamento. Nós sugerimos uma formulação em cápsulas, que leva 400 mg de MR Complex, que é uma dosagem bem potente aí para uso intensivo. Também sugerimos a fórmula hidroalcoólica, né, que pode ser consumida em gotas, aí para um tratamento mais contínuo. E aqui, combinando 2 ativos para o fortalecimento da imunidade, temos essa outra fórmula, que traz também a glutamina da Ajinomoto. Mas, pessoal, o MR Complex é bem versátil, bem solúvel, pode ser usado em diversas formulações e associados a outros ativos. Então era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário caso tenha ficado com alguma dúvida, que a gente vai adorar te responder. Então é isso aí, tchau e até o próximo vídeo.